Vamos lá para o segundo vídeo da nossa série Propósito. Olha só. Vou começar lendo aqui uma parte de Hebreus 12:12. Jesus, pela alegria que lhe fora proposta, suportou a cruz, desprezando a vergonha, e assentou-se à direita do trono de Deus. A palavra nos diz que Jesus tinha uma alegria proposta, e foi a partir do entendimento dessa alegria que ele suportou a vergonha, a dor, a humilhação, a traição, os desafios do ministério dele e a cruz. Então, quando a palavra de Deus fala que Jesus suportou, é porque havia uma alegria proposta. A gente precisa entender que a clareza da nossa missão de vida torna nosso processo mais leve. Então, quando Jesus estava enfrentando a vergonha, a humilhação, a dor e a cruz, havia uma clareza em Jesus sobre o seu propósito. A palavra de Deus já dizia antes de Jesus vir, já falava assim, maldito é todo aquele que for pendurado no madeiro. Então, Jesus já sabia que a cruz era um propósito. A cruz não foi um descuido de Deus. Não foi um momento em que os céus foram pegos de surpresa. A cruz não era um problema. Ela aconteceu porque ela era necessária para que, a partir da morte de Jesus, a partir da morte e ressurreição de Jesus, a redenção fosse estabelecida. Então, a primeira coisa que a gente precisa entender é que até Jesus tinha clareza do seu propósito, para que ele pudesse, então, suportar a missão dele de forma mais leve, né? Então, olha só, vou ler de novo. Hebreus 12:12. Jesus, pela alegria que lhe fora proposta, suportou a cruz, desprezando a vergonha, e assentou-se à direita do trono de Deus. Então, olha só, deixa eu falar com você. Quero que você guarde isso com muito carinho. A maior parte das pessoas extraordinárias que eu já conheci na vida e que não romperam, não foi porque elas não tinham talento. Não foi por falta de unção, né? Não foi porque elas não eram apaixonadas. Mas a maior parte dessas pessoas extraordinárias que desistiu no meio do caminho ou se perdeu, foi porque eles não tinham clareza em relação ao seu propósito. Entende? Então tem muita gente que começa bem porque está animada, está motivada, está encorajada, mas o que faz você continuar é conhecer o seu propósito, entende? É por isso que propósito, entender de propósito é uma das coisas que eu mais amo e adoro falar. Porque tem muita... Isso sabota muita gente, entende? Tem muito líder em potencial que podia ser um líder extraordinário, tem muito empresário com potencial de ser um empresário extraordinário, tem muitas pessoas do dia a dia, pessoas do governo que poderiam ter um potencial de governar de forma extraordinária, mas acabam não governando. Por quê? Porque eles não têm clareza do seu propósito. Por isso que eles não vivem a plenitude do que poderiam viver. E é sobre isso que a gente vai falar hoje. Então, olha só. O primeiro princípio das 5 chaves sobre o propósito que eu quero falar aqui hoje é o seguinte, O Criador define e a criação descobre. Anota isso, essa é a primeira chave sobre o propósito. Olha só. O Criador define e a criação descobre. Então entenda isso, olha só. O seu propósito, ele não é criado por você. Ele é descoberto por você. Tem muita gente querendo criar propósito. Você não cria o propósito, você descobre o seu propósito. Seu propósito não é criado por você, ele é descoberto por você. Então, Caio, em que momento Deus estabeleceu o meu propósito? Antes de estabelecer você. Porque o seu propósito antecede a sua existência. Porque quando você nasceu já com um propósito. Você nasceu por um propósito, né? Você nasceu de propósito. Por mais, né? Então, Deus te fez de propósito. Eu sempre falo com minha esposa que a gente faz sexo, mas quem faz filho é Deus, né? Então, olha só. Tem uma frase de um autor que fala assim, os 2 dias mais importantes da vida de um homem são quando o dia que ele nasceu
e o dia que ele descobre por que ele nasceu. Então, um dos dias mais importantes da minha história foi 3 de novembro de 88, que quando eu nasci. O segundo dia mais importante foi quando eu descobri por que eu nasci. Porque tem muita gente que morre sem viver o seu propósito, que tem um potencial absurdo, que carrega promessas de Deus assim absurdas, mas a tua história não vai ser estabelecida a partir daquilo que Deus te prometeu ou daquilo que Ele te confiou, mas a partir daquilo que você fez com as promessas de Deus, com as promessas, com aquilo que Ele te confiou, entende? Não foi a partir dele, é a partir do que você faz com aquilo que Ele te deu. Tem muita gente com promessa de Deus morrendo sem ver elas se cumprirem. Tem muita gente que foi chamada por Deus para ser um avivalista, para ser um mestre, para ser um grande empresário, para ser um pastor, um evangelista, um libertador, e não viveu o que Deus chamou para viver porque não queria fazer, porque não se posicionou segundo as promessas que tinha, entende? Então, cada ser humano da face da terra que nasce, ele nasce com um propósito já estabelecido por Deus, mas uma parte muito pequena vai saber o propósito que tem, e uma parte ainda menor vai viver de fato o propósito que carrega, entende? Então, você que está aqui agora, entrou nesse canal, né? A gente vai falar sobre muita coisa. Então essa é a primeira chave que eu estou falando aqui sobre propósito, que é o que é? O Criador define e a criação descobre. O seu propósito não é criado por você, ele é descoberto por você. Um dos exemplos que eu gosto de dar quando eu falo sobre isso é o exemplo do Steve Jobs com o iPhone. Por exemplo, o Steve Jobs, né, ele não criou o iPhone perguntando ao iPhone o que ele queria ser quando crescesse, entende? Por mais que pareça estúpida essa comparação, né, ela nos faz entender muito bem como é que funciona essa relação entre criador e criação. Então olha só, quando o Steve Jobs criou o iPad, o iPod, o iPhone, ele não perguntou para o dispositivo o que o dispositivo queria ser, porque o criador define e a criação descobre. Quando ele criou o iPhone, quando ele criou algo, ele já criou aquilo por um propósito, com um propósito já estabelecido, entende? A gente precisa entender que essa mesma dinâmica foi estabelecida sobre cada um de nós. Quando Deus nos fez, quando Deus fez você, Ele já estabeleceu o seu propósito, entende? Ele já te fez por um propósito. Então, tipo assim, qual que é a nossa missão de vida? Descobrir esse propósito. Engraçado, né? Então, olha só, a Bíblia diz que a glória de Deus está em ocultar certas coisas e a glória dos reis está em descobri-las. Então, como é que eu descubro meu propósito? Caminhando com Deus. Deus estabeleceu seu propósito e escondeu ele dentro de você, para que através dessa jornada de conhecimento de Deus, de autoconhecimento, a gente possa ter medidas maiores de revelação sobre quem que a gente é, entende? Sobre quem nós somos. Quanto mais eu caminho com Deus, quanto mais eu medito na palavra, quanto mais eu tenho um relacionamento com as coisas de Deus, mais entendimento tem a respeito de quem eu sou, entende? Então, e quanto mais entendimento eu tenho sobre quem eu sou, mais revelação eu tenho sobre quem eu sou nele, entende? Qual que é o propósito que ele tem para mim? O que ele me chamou para fazer, entende? Então, a gente tem muito se falado nesses últimos tempos, né? Que a glória de Deus, que as pessoas estão sempre buscando entender qual que é o propósito dela, né? Então, por exemplo, assim, ó, cada um de nós se cumpre o seu propósito através do que você faz. Então, olha só, por exemplo, eu sou empresário. Então, eu não sou apenas um empresário. Eu sou um missionário dentro de um nicho, dentro de um mercado. Entende? Então, olha só, eu sou um missionário. Eu trago a palavra de Deus dentro do empreendedorismo. A gente precisa ter muito entendimento de que aquilo que a gente faz é uma expressão de quem nós somos, mas não define quem nós somos. Tem muita gente fazendo coisas sem saber ainda quem que é, construindo
sem saber ainda o propósito que carrega. Então o seu propósito precisa estar claro antes de você começar qualquer projeto. Qual que é o propósito pelo qual nasci, Caio? Qual que é o propósito pelo qual fui chamado? Qual é o propósito que antecede a minha existência? Entende? Então a gente precisa entender que é isso. A gente precisa caminhar com Deus, buscar dentro de Deus, caminhando com Ele, e Ele assim vai revelar o nosso propósito. Ele vai dando dicas. Já viu que quando alguém conta para você uma história, você pega partes daquela história, e uma outra pessoa que ouviu aquela mesma história pega outras partes daquela história? Por quê? Porque cada um pega as suas peças. É como se cada um pegasse a peça do Lego. Então, por exemplo, assim, ó, tem um grande balde de Lego, né? Para quem é da década aí de 90 aí, sabe como é que é o Lego. Então, cada um pega aquela peça que mais se adapta ao seu Lego, entende? Então eu estou construindo algo, mas eu tenho que saber pelo que eu estou construindo, para onde que está caminhando, isso, qual que é o meu propósito, entende? Então, propósito é diferente de proposta, entende? Então, às vezes a gente quer saber qual que é a nossa proposta, o que eu vou fazer para depois eu descobrir quem que eu sou. Não, você primeiro descobre quem que você é para depois você começar a fazer. Fez sentido? Esse é o segundo vídeo da nossa série Propósito. Então curta, compartilha, começa a seguir o canal está começando agora e a gente se vê no próximo vídeo.